Tópico: submissão. No versículo 1 de 1 Pedro 3, lemos: mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos. Não gostamos muito dessa palavra submissão, não é verdade? Porque traz a ideia à nossa mente de um marido com um chicote na mão, obrigando a esposa a limpar as suas botas e fazer tudo o que ele mandar, e ainda sofrer em silêncio, sem manifestar opinião própria. Mas realmente a palavra submissão tem origem em duas outras palavras. A palavra sub, que significa de baixo, e a palavra missão. Pergunto, qual é a missão que Deus tem dado para você, para o seu marido e para vocês como casal na criação dos seus filhos? Qual é a carreira do seu marido? Qual é a missão do seu marido? É mais ou menos o significado que encontramos em Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou Eva para ser auxiliadora de Adão, Deus criou o mundo em 7 dias e em todos os dias ele olhou para o que criara e disse que era bom. Só uma vez que Deus olhou o mundo e falou, não é bom. E o que não é bom? Não é bom o mundo sem mulheres. Realmente, Adão que estava lá viu que havia 2 girafas, 2 hipopótamos, que todos os animais estavam em pares e fêmeas e um macho, mas ele não tinha uma companheira e eram muitas as responsabilidades lá no jardim. Ele tinha que dar nome a todos os animais, dominar a terra, plantar e todas essas atividades ele tinha que realizar sozinho. Então, Deus viu que ele precisava de alguém capaz, alguém idôneo e pensou, vou criar uma companheira idônea para ajudar este homem a fim de que ele possa ser sucesso naquilo que faz. E Deus criou alguém capaz, Deus criou a mulher. Note que o texto de Pedro diz, mulheres, sede vós igualmente submissas. Na Bíblia, nós reconhecemos que todas as palavras são importantes. Por que então esta palavra igualmente? Para verificar isso, temos que voltar ao capítulo 2 de 1 Pedro, onde desde o versículo 13, o autor fala de submissão. Primeiramente, submissão às autoridades da terra, aos governantes, até mesmo à polícia. Depois ele fala da submissão a Cristo. Interessante isto, ele diz que Cristo foi submisso ao plano do Pai, para que pudesse vir a este mundo e morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele foi obediente ao plano de Deus. Vemos pelo seu exemplo que submissão não significa inferioridade. Não há uma diferença de valor entre o homem e a mulher aos olhos de Deus. De fato, a Bíblia afirma que em Cristo não existe mais diferença e que nele nós somos iguais. Homem e mulher de qualquer nacionalidade, todos somos um em Cristo. Pedro está falando de uma diferença de função. A função da mulher é diferente da função do homem. Gosto de usar o exemplo de uma empresa. Digamos que 2 homens amigos resolvem abrir uma empresa. Os 2 fizeram a mesma faculdade, trabalharam o mesmo número de horas, colocaram a mesma quantia de dinheiro para iniciar a empresa. Mas mais cedo ou mais tarde, eles vão reconhecer que um dos 2 precisa ser o presidente e o outro o vice-presidente. Por quê? Por que não funciona uma empresa com 2 presidentes? É a mesma razão pelo qual o Brasil não tem 2 presidentes. É um princípio de administração, mas é claro que o presidente vai sempre consultar o vice-presidente, porque os 2 sabem que tem muita coisa investida na empresa. Chegam, porém, aqueles momentos em que um dos 2 tem de tomar a decisão final, porque às vezes eles não conseguem chegar a um acordo, e alguém tem de tomar essa decisão e arcar com as consequências disto. Mulheres, Deus tem dado aos vossos maridos o privilégio de serem líderes espirituais do lar, mas não é somente um privilégio, é também uma responsabilidade. E um dia eles vão ter que responder diante de Deus pela situação dos seus lares. Eles são os sacerdotes espirituais dos seus lares. Portanto, uma mulher submissa é aquela que está ajudando seu marido a ser um sucesso no seu papel de sacerdote no lar. Deus tem um alvo muito importante para os nossos lares, e esse alvo é a unidade. Porque o mundo vai crer que Deus mandou Jesus quando vir a unidade dos irmãos. E o mundo precisa ver lares unidos. É o maior testemunho que nós podemos dar para aqueles que precisam de Jesus. É verdade que a esposa tem de viver para ajudar o marido, mas também é verdade que ele tem de amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está escrito.
No último versículo de Efésios 5, Paulo diz que o marido deve amar a sua mulher e a esposa deve respeitar o marido, o que parece indicar que a maior necessidade da mulher é de amor, e nós sabemos que isso é verdade. O que mais queremos são amor e carinho, mas o texto parece indicar também que a maior necessidade do marido é ter a respeito da sua esposa e que é mais fácil para a esposa seguir a liderança do marido quando ela é amada. E nós sabemos que também isso é verdade. Não é nem um pouco difícil seguir o marido que ama, que é amável. Mas o texto parece indicar também que é mais fácil para o marido liderar quando ele é respeitado. Será que foi fácil para Sara respeitar Abraão? Afinal de contas, ele foi o pai da fé. Mas ele não era o pai da fé coisa nenhuma quando Sara se casou com ele. Ele demorou muito para se tornar um homem de fé. Talvez poderia ser um marido passivo. Às vezes deixava as decisões para Sara tomar. 2 vezes ele colocou a sua mulher numa situação dificílima por covardia, por medo. Mas Paulo diz que Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Ela respeitou seu marido e está sendo louvada no texto por conta desse respeito.